Opa galera, tudo bem? Eu sou a Marcela Lessa e eu criei esse canal para bater papo sobre qualquer assunto que eu esteja a fim de papear, qualquer pensamento que eu esteja a fim de compartilhar e de forma bem orgânica, sem roteiro, sem nada do tipo, sem edição, não tô com muito saco de ficar editando nada. É um vídeo bem orgânico e hoje temos a presença de Madá e a presença de Sol, mais conhecida como Solange, que é o apelido dela. Enfim, ontem foi domingo. Tô gravando esse vídeo na segunda, não sei se eu vou postar na segunda ou outro dia, mas ontem foi domingo. E domingo, né, um dia que é meio melancólico, tem uma energia diferente, né? E ontem eu estava com uns pensamentos que não eram pensamentos alegres, eu tava bem melancólica, pra dizer a verdade. Até porque eu tô de TPM, então assim, meus hormônios estão borbulhando e os meus sentimentos, minhas emoções estão borbulhando, e ontem foi o auge dessa TPM. E eu tava refletindo sobre a minha vida, algumas situações, algumas áreas da minha vida que não estão legais, que estão me incomodando bastante, e que eu não sei o que eu vou fazer, e quando eu tento fazer alguma coisa dá errado. Esses momentos de conflito, esses momentos de vida que existem, né? Que às vezes a gente tá bem perdido e às vezes a gente sabe o que quer, mas no final tenta e de repente descobre que não é nada daquilo. E não é nem questão sobre desistir, né? Desistir é válido também. Às vezes a gente precisa desistir de certas coisas. Mas, às vezes, assim, não é aquele caminho, né? Enfim, são situações. Essa mania que a galera tem de falar que você não pode desistir e tudo mais, eu acho meio nada a ver, assim. Eu acho que muitas vezes, muitas coisas que eu não desisti na minha vida e que eu conquistei, no final eu falei, nossa, cara, eu gastei muito tempo conquistando um negócio que eu nem queria. Valeu o aprendizado, sempre vale o aprendizado. Mas no final não era muito bem aquilo que eu queria, mas eu fui até o fim, porque eu tinha que ir até o fim. Assim, eu acho interessante aprender a ir até o fim de certas coisas, tá? Eu já tô entrando em outro tópico aqui, mas eu vou abrir um parênteses para falar sobre isso. Que quando eu era criança, adolescente e tal, o meu pai, ele sempre me estimulou a ir até o fim de tudo que eu entrava. Por exemplo, curso de inglês, eu fiz técnica em química, e aí, no primeiro semestre eu repeti o primeiro semestre, e aí eu já queria desistir e tudo mais. E ele sempre falou assim, cara, se você entra, você termina. Porque senão você nunca vai terminar nada. Porque qualquer desafio, você vai querer desistir, né? A gente encontra desafios aí, nossa, cara, como que eu vou sair disso, não sei o que, já quer desistir. E eu aprendi muito com isso, porque eu também sou meio cabeça dura nesse sentido. Quando eu ouvi esse tipo de conselho, eu falei, não, agora eu vou. E aí eu ia com tudo, e eu terminava tudo que eu me propunha a fazer. Só que chegou num momento que eu tava entrando em certas coisas que não faziam mais sentido pra mim. E eu já sabia que o que eu entrasse, eu ia terminar. Eu já tinha esse aprendizado de entrar numa coisa e terminar. E foi quando eu tava fazendo faculdade de Química, lá no Rio Grande do Sul. Eu me mudei pra lá, pra fazer Química Industrial, e eu tava, sei lá, na metade do curso. Obviamente, assim, na metade na questão de anos, né? Porque tinha várias matérias ali que não estavam tudo errado, né? Aquela coisa de universitário. Mas eu cheguei na metade, já tava 2 anos e meio, 3 anos, sei lá, na faculdade. Eu olhei pra aquilo e falei assim, cara, não faz o menor sentido eu terminar isso, porque eu não quero. Não faz sentido eu fazer química industrial para eu trabalhar nisso, porque eu amo estudar, eu amo química, só que eu não ia gostar de trabalhar com aquilo ali. Não fazia sentido, eu não gostava, eu fazia iniciação científica e não
coisa que eu gostava de fazer, de estar no laboratório, de ficar presa ali naquele laboratório. E, enfim, eu tinha vários questionamentos sobre a indústria, sobre várias coisas, sabe? E não fazia sentido pra mim continuar aquilo, porque não ia me fazer feliz. E eu já tava, acho que com 24 anos, alguma coisa do tipo. Tava fazendo faculdade, eu já tinha acho que uns 24. E cara, eu falei, velho, eu preciso desistir disso. Não faz sentido pra mim. E aí, o que eu pesei na balança? Toda essa questão sobre começar e terminar. E no momento que eu estava. Porque eu cheguei na conclusão que foi a seguinte. Eu sabia terminar as coisas. Só que eu precisava agora aprender a escolher as minhas batalhas para eu conseguir terminar elas. E quando eu entrei na Química Industrial, quando eu estava na faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu terminei meu técnico, fiquei alguns anos ali, eu não lembro quanto tempo foi, acho que foram 2 anos, meio que estudando para concurso, estudando outras coisas, trabalhando em outras coisas, eu não lembro direito agora o que rolou. E aí até que eu decidi ir para Porto Alegre, porque eu queria morar em Porto Alegre. Falei, beleza, o que eu vou fazer em Porto Alegre? Falei, vou aproveitar e vou fazer faculdade. Aí, o que faculdade eu vou fazer? Eu não sabia que faculdade eu queria fazer. E aí eu vou fazer química, porque eu já tinha feito técnico em química, então era mais fácil seguir aquilo ali. Até que eu cheguei num ponto e falei, cara, eu não quero isso. E aí eu voltei pro Rio e eu fiz uma faculdade que eu queria muito fazer, que é de comunicação, eu fiz jornalismo. Mas não necessariamente para trabalhar com jornalismo, é porque eu gosto de comunicação, eu gosto de estudar. E eu falava que eu estava fazendo jornalismo, estava fazendo comunicação, porque eu gostava de estudar tudo. Então, no jornalismo, na comunicação, eu poderia dar uma desculpa de que eu posso estudar qualquer coisa que eu quero estudar, sabe? Era mais uma liberdade, sabe? De poder estudar tudo que eu quisesse, e todo assunto era um assunto que poderia ser comunicado, era um assunto que era interessante, interessante pra mim, né, no caso. Mas enfim, eu escolhi jornalismo, escolhi comunicação, não me arrependo de jeito nenhum, porque, nossa, eu fiz certinho, eu fiz a faculdade certinho, assim, eu ficava ansiosa, acabava uma aula, eu ficava ansiosa na próxima semana pra estudar. Enfim, eu não me arrependo de jeito nenhum de ter feito essa faculdade, apesar de eu não trabalhar com jornalismo e não ter vontade de trabalhar com jornalismo, eu gosto muito de comunicação. E, enfim, eu acabei percebendo o quanto que existem fases da vida. Eu aprendi na primeira fase da minha vida a começar e terminar. Depois eu aprendi a escolher as coisas. E agora, isso foi só um parênteses, voltando para o que eu estava falando ontem. Eu estava com pensamentos ruins, assim, pensamentos não tão agradáveis assim. E vários sentimentos de fraqueza, de me sentir injustiçada, de me sentir culpada, de me sentir... todos esses sentimentos que a gente sente. E eu tinha noção que aquilo tudo era importante eu sentir e eu entender de onde vinha, mas também entender que eu estava com as emoções muito afloradas por conta da TPM. Mas foi muito interessante porque eu comecei a refletir no quanto que é uma força gigantesca a gente admitir as nossas fraquezas, a gente olhar para as nossas fraquezas. E assim, o admitir não é ficar admitindo para os outros, tá? Falando admitir para si, porque às vezes a gente tenta esconder muita coisa da gente. A gente tá querendo tanto esconder dos outros, né, que às vezes a gente também tá querendo esconder da gente. Na verdade, eu acho que a gente sempre tá tentando esconder algumas coisas, ou a maioria das coisas da gente. Por isso que a gente não gosta de se sentir fraco, não gosta de sentir medo, não gosta de sentir raiva, inveja, esses sentimentos não tão agradáveis, né? Eles sempre revelam coisas que a gente não quer ver. E aí, ontem eu tava refletindo sobre essa questão do quanto é forte a gente admitir isso, né? O quanto é forte a gente admitir, cara, estou no fundo do poço, e entender que muitas vezes a gente vai se sentir
injustiçado, vai se sentir culpado, vai se sentir vítima, vai se sentir um monte de coisas. Mas o quanto que é importante a gente tentar cultivar a responsabilidade dos nossos momentos de vida, das nossas escolhas e, enfim, a nossa vida por completo. E porque muitas vezes a gente, ao invés de se sentir responsável, assumir a responsabilidade pela nossa vida e pela circunstância que a gente se encontra, independente das coisas que aconteceram, porque não vai ser outras pessoas que vão resolver coisas da nossa vida. É a gente que vai resolver, a gente que vai fazer, a gente que vai viver a nossa vida. O quanto que é importante a gente se sentir responsável e não culpado ou injustiçado. Porque quando a gente se sente responsável, não que a gente não vá se sentir culpado, vítima, injustiçado e tudo mais. Não é que esses sentimentos não vão existir, mas a gente ter um pouco de sinalzinho ali, uma luzinha piscando, pra gente voltar pra nossa responsabilidade. Porque com a responsabilidade, a gente consegue entender o que aconteceu, a gente consegue entender onde a gente está e consegue reformular as coisas, ter os aprendizados necessários pra gente ir para caminhos que a gente precisa seguir, caminhos mais alinhados com quem a gente é. Às vezes a gente vai se sentir muito perdido, tipo, cara, eu, por exemplo, eu tentei um monte de coisa, atirei pra tudo que é lado, e não sei o que, eu achava que eu queria isso, depois eu queria aquilo, não sei o que e tal, tive que aprender um monte de coisa, e eu aprendi muitas coisas que eu não queria, pra estar cada vez mais alinhada com coisas que eu quero. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que existe também um sentimento, e eu passei muito por isso, que é o sentimento do que as pessoas vão achar. Porque muita gente fala assim, aquela pessoa é perdida, Marcela é perdida, ela é inteligente, porque assim, inteligente na cabeça das pessoas, né? Eu já passei pra concurso, já passei pra isso, pra aquilo, já fiz isso e aquilo. Mas, sabe, eu fiz tudo isso, mas eu não me firmei em nada. Eu não queria aquilo ali. Eu fiz aquelas coisas, mas eu não queria aquelas coisas. No final, não eram aquelas coisas que faziam o meu coração vibrar. E para as outras pessoas, eu sou perdida. E para mim, eu também, muitas vezes, eu me sinto perdida. Só que na minha cabeça cara, eu estou mais próxima daquilo que faz o meu coração estar alinhado com quem eu sou. Porque eu estou nessa busca. Eu tenho um propósito de entender o que meu coração quer. Eu tenho isso muito claro dentro de mim e às vezes as pessoas não conseguem entender porque elas não têm isso claro. Às vezes as pessoas elas vivem certas vidas que elas não querem viver, né? E aí elas seguem qualquer caminho ali porque é mais confortável, porque isso, aquilo, estão infelizes, mas está confortável. E dentro de mim eu não sou essa pessoa. Eu prefiro me ferrar e passar por várias situações que eu vou aprender muito pela dor do que estar infeliz durante muito tempo em um lugar, em um caminho que não faz o menor sentido para mim. E isso é uma força. Eu ia falar uma fortaleza. De certa forma né? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente começa a construir força e essas forças vão virando fortalezas dentro da gente. Até lembrei da carta da torre, apesar da torre normalmente, né, ela ser o momento que as coisas caem, que a torre tá lá. Enfim, tô viajando aqui agora. Mas voltando para a situação, eu acho que a gente vai criando força dentro da gente. E são esses aprendizados que vão alinhando a gente com o que de fato a gente veio fazer. E dentro de mim existe muito esse lugar do que eu vim fazer aqui. Porque eu já fiz muitas coisas, mas nada daquilo preenchia o meu coração, sabe? E eu já tive vergonha de terminar uma coisa para começar outra. E admitir isso pra mim isso foi difícil demais também. Outro dia eu tava ouvindo a Lucilena Galvão. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma filósofa maravilhosa. Meu pai que me indicou ela lá
dos primórdios do YouTube, acho que foi em 2012, 2013, eu comecei a ver Nova Acrópole. E obviamente, eu me apaixonei por Nova Acrópole, porque eu sempre gostei muito de filosofia, muito sobre esses pensamentos e construção de ser humano, né? A minha autoconstrução, assim. Eu já falei isso acho que foi no vídeo anterior, sobre essa questão de me construir como ser humano, que é um propósito que eu acho que é humano, né? Eu acho que todo mundo tá aqui para se aperfeiçoar. E num vídeo que eu tava vendo dela, ela falou uma coisa que eu acho que ela falou isso em vários outros momentos, só que naquele momento que eu tava ouvindo recentemente, aquilo foi captado com mais força. Que era: a gente não tá aqui em busca da perfeição. Eu não lembro qual foi a frase direito, tá? Mas o sentido da frase era alguma coisa assim: a gente não tá aqui pra chegar à perfeição, mas pra gente se aperfeiçoar. E toda a nossa trajetória de vida, ela tá muito ligada a isso. E pra gente se aperfeiçoar, a gente primeiro... Quer dizer, não primeiro, mas a gente precisa ter esses momentos de admitir esses sentimentos que a gente tem. De injustiça, de vítima, de medo, de fraqueza. Porque são esses sentimentos que a gente precisa olhar que vão ajudar a gente a entender o que precisa ser melhorado para a gente aperfeiçoar quem somos. E, enfim, eu queria trazer esse tipo de conversa aqui, porque depois de ontem eu fui dormir, eu tava meio melancólica ainda quando eu fui dormir, e hoje eu acordei como um dia normal, fazendo as minhas coisas rotineiras, até que eu recebi uma mensagem de uma amiga minha me oferecendo um negócio que eu fiquei assim, cara, da onde que isso ia surgir, sabe? Porque uma das coisas que eu tava pensando era exatamente uma coisa que ela me ofertou ali. E eu não tinha falado nada com ela. Eu nem tava falando com ela nesses últimos meses. Eu falava com ela às vezes, porque ela tava lá do outro lado do mundo. E recentemente que ela voltou. E ela voltou, sei lá, faz uma semana. E aí ela me chamou e veio falar comigo. Ah, vai cair. Ela veio falar comigo hoje. E eu fiquei pensando assim, cara, ontem eu estava pensando sobre isso. Ontem eu estava lembrando dessa questão da responsabilidade, de me colocar responsável por isso, pela situação que existe na minha vida, as situações, né, que existem na minha vida, o que tá bom, o que não tá ruim. E eu tava com uma coisa assim, cara, como que eu vou conseguir tal coisa? Sabe? Eu tava meio perdida e falando assim, nossa, eu não sei como que eu vou conseguir tal coisa. E do nada... E aí, assim, meio que soltei aquilo, sabe? Eu falei, cara, a vida, ela é perfeita e alguma coisa vai chegar pra me ajudar nisso. E hoje, essa minha amiga me ofertou um negócio que era exatamente o que eu tava precisando ontem. E eu não tinha falado absolutamente nada com ela sobre isso. Eu não imaginava que ela iria me ofertar isso. E eu tô trazendo esse exemplo porque eu achei muito curioso exatamente o que eu queria falar, o que eu queria comentar, que é, cara, a vida, ela se encarrega de colocar as coisas que são importantes na nossa vida. Eu acho que eu tô viajando um pouco agora no final, que eu já vou encerrar o vídeo, mas a vida, ela é perfeita. Por mais que a gente esteja em situações que não sejam tão perfeitas, a gente ter essa consciência de se responsabilizar e tentar criar um plano, por mais que a gente por mais que a gente esteja perdido, não sei o que eu vou fazer, não sei como chegar em tal coisa, não sei o que eu quero, não sei, mas esse lugar aberto e ter a noção de que, cara, alguma coisa vai acontecer e eu estou atenta a essas coisas, é como se o universo chegasse
e trouxesse exatamente aquilo que a gente precisava. E é como se fosse, eu agora me veio na cabeça, como se fosse uma premiação, digamos assim, de tipo, cara, você conseguiu chegar, você conseguiu se colocar num lugar, você conseguiu aprender tal coisa, você não sabe como que você vai chegar naquilo dali que você conseguiu organizar dentro de você, conseguiu aprender. Tá tudo bem, o que a gente precisa é exatamente isso, esse aperfeiçoamento. E aí agora a gente vai te dar as ferramentas que você precisa. É igual aquela história, né, do você caminha, o caminho aparece enquanto você anda, alguma coisa do tipo. Eu sou péssima nessas frases, mas era esse o sentido da frase. E, enfim, o que eu quero dizer nesse vídeo é exatamente isso. Quando a gente organiza por mais que a gente nem saiba por onde começar, mas tem esse pensamento de, cara, eu preciso primeiro me responsabilizar. Por mais que eu me sinta vítima, injustiçada, qualquer coisa do tipo, ninguém vai fazer nada por mim, eu preciso ter a responsabilidade em relação à minha vida. Depois que eu tenho a responsabilidade, eu vou entender a situação em que eu estou. Depois disso, eu vou tentar resolver. E às vezes eu não vou conseguir resolver, eu não vou saber para qual caminho eu vou. Só que ter essa noção de que eu estou me aperfeiçoando e por mais que eu não saiba para onde ir, eu não saiba como fazer, não saiba o que fazer, eu estou no caminho certo, de que eu estou alinhada comigo, que eu estou alinhada com o meu coração, em busca de saber o que o meu coração está querendo, o que eu preciso de fato fazer como ser humano aqui e principalmente me aperfeiçoar. A vida se encarrega de trazer exatamente o que a gente precisa. Eu acho que esse vídeo ficou meio maluco, como sempre, como eu, que sou maluca, não sei se fez sentido, mas eu queria deixar aqui para esse pensamento de que independente da situação que a gente viva, as coisas elas acontecem por um motivo e a gente precisa estar atento nesses sentimentos e precisa admitir pra gente esses sentimentos e tentar entender o que esses sentimentos, o que essas emoções querem falar pra gente. Nos responsabilizarmos pelas situações, pelos momentos da nossa vida, ter dentro da gente esse lugar de aperfeiçoamento, não de perfeição, querer ser perfeito, mas de aperfeiçoamento enquanto ser humanos. E por mais que a gente não saiba como vai acontecer, não saiba para onde vai, tá meio perdido na vida, ter esse básico de responsabilidade, de aperfeiçoamento de quem a gente é, a vida ela vai se encarregar de trazer as coisas que estão alinhadas com quem a gente é. Beleza? Então fica aí uma reflexão, essa questão da responsabilidade e caminhar, que o caminho se abre. E até o próximo vídeo. Tchau!